Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Marcelo Wilson, sou engenheiro e sou ferroviário há mais de 20 anos, rodando aí para esse nosso Brasil. Pessoal, hoje eu vou compartilhar um tema muito especial. No mês de junho, eu ministrei uma palestra na Universidade Estácio, no campus Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, onde eu pude falar um pouco do mercado de trabalho na ferrovia para engenheiros e técnicos. Se você é engenheiro, técnico, é um profissional da área, um estudante que quer fazer uma carreira na ferrovia, precisa entender melhor esse mercado que cresce silenciosamente, esse vídeo é para você. Esse é o momento de esclarecer dúvidas, de desmistificar, quebrar paradigmas, entender um pouco mais desse mercado que cresce e cresce muito, silenciosamente. E mais, pessoal, o Brasil vai precisar de gente preparada. Então fica comigo até o fim, que eu vou abrir uma verdadeira janela para um setor que está crescendo e crescendo muito aí Brasil afora. E se curtiu o conteúdo, não desconsidere, tá? Deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, que tem muito conteúdo bacana vindo por aí, tá ok? Então, bora lá? Eita, vai, desculpa. Vamos lá. Então vamos, gente, começando aí nossa palestra. Então, me apresentando, meu nome é Marcelo Wilson, pode passar. Então, assim, eu sou especialista em engenharia ferroviária, tenho 23 anos de atuação, 23 anos de experiência com manutenção e implantação que a gente fala do projeto, implantação da via permanente. E eu atuei nos estados de Minas Gerais, que é o meu estado de origem, que foi onde eu comecei, Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Foram os locais que eu já atuei por um tempo, assim. E eu trabalhei em grande parte das maiores, das principais empresas ferroviárias ou ferroviárias aqui do Brasil. Aí, falando do meu currículo, eu sou engenheiro civil, tenho pós-graduação em engenharia ferroviária pela Universidade de Vassouras, engenheiro civil aqui pela Estácio. Eu tenho MBA em gestão de projetos pela USP. Hoje eu sou coordenador, como eu disse, de engenharia de via e infraestrutura da Supervia, mas também já fui especialista ferroviário, coordenador de manutenção de malha MRS aqui no interior do estado. Já trabalhei como supervisor de manutenção e engenheiro de via permanente também no Metrô Rio, e fui especialista em manutenção de via permanente na Vale e inspetor de via permanente na VLI. Não sei se vocês conhecem aqui, a VLI no Rio, que passa em Barra Mansa, passa Macaé, ela tem algumas atuações no interior do estado. Pode passar. Então, os objetivos hoje aqui, dessa apresentação aqui, é revelar o panorama do setor, como eu disse, apresentar uma visão do mercado ferroviário para vocês entenderem como é que funciona, onde vocês vão. Estou me formando, apareceu uma oportunidade na ferrovia, onde que tem essas oportunidades, despertar o interesse dos estudantes, mostrar as vantagens e compartilhar um pouco de conhecimento, trazer um pouco para vocês dessa experiência. Então começou essa história em 1804 na Inglaterra, com a Revolução Industrial. Os motores a vapor foram usados no transporte. Então assim, conta-se lá que no Império Romano, os grandes trajetos feitos pelos romanos, eles faziam um sulco na estrada para que aquelas caravanas não se perdessem. Então a carruagem passando ali, aquilo ali era aproveitado, se tinha um desempenho bom. Um inglês, o Richard Trevithick, ele baseado nesse conceito, ele criou a primeira locomotiva e usando o motor a vapor. Então ele viu uma oportunidade, os trilhos eram de madeira, e ali em 1804 ele tinha outros cientistas, outros engenheiros desenvolvendo esse projeto, coisas parecidas, mas ele foi o primeiro a conseguir. E em 1825 teve a primeira ferrovia mesmo, comercial, que foi entre Stockton e Darlington, na Inglaterra ainda, e ela fez o primeiro percurso, foi 60 km em uma hora. Primeiro percurso que se encontra na história.
Em 1830 já teve Liverpool em Manchester, aí mesmo comercial, fazer transporte de passageiros, de cargas. E aí isso trouxe, né, crescimento das cidades, urbanização. Gente, vocês desculpem isso aqui está desconfigurando, mas eu sei o que vai acontecer. E aí a industrialização, que foi o mesmo movimento vindo com a Revolução Industrial, comércio, então assim, a partir do momento que você teve um transporte, isso aí expandiu o comércio, né, que foi também, veio junto com a Revolução Industrial. A ferrovia foi um fenômeno que surgiu com a Revolução Industrial e ajudou a potencializar esse fenômeno. E inovação, né, porque na época não se tinha isso. Então hoje em dia a ferrovia é usada para tudo, você tem história de transporte de tudo aí através da ferrovia. Pode passar. E aí um contexto histórico, né? Começou na era vapor, então assim, 1825 até 1940 o vapor era bem usado. E aí a partir de 1879, né, intercalando com o outro, foi a eletrificação. Então assim, já foi a segunda revolução industrial, então já não tinha mais vapor, já usou-se a eletricidade. Uma curiosidade, essas locomotivas de hoje em dia, a gente pensa assim, ó, o carro faz em torno de tantos quilômetros por litro. A locomotiva faz litros por quilômetro. É invertida a relação. E esse diesel que é usado no motor das locomotivas, ele não faz a locomotiva andar. Ele abastece um motor elétrico que faz a locomotiva andar. Então eles falam que é uma locomotiva diesel elétrica. Então essa eletrificação está presente até hoje. Sem falar no metrô, no Superbia, que tem mesmo rede aérea, terceiro trilho, que são carros movidos a eletricidade mesmo. E aí vieram os trens de alta velocidade, né, a partir dos meados dos anos 60, na China, no Japão, e depois a levitação magnética, que aí é um fenômeno, o trem não tem roda, né? Levitação a altíssima velocidade, e está longe um pouquinho da gente, mas nós vamos chegar lá. Já no Brasil, falando do Brasil, né, em 1854, foi a inauguração da primeira ferrovia, né, pelo Barão de Mauá. Essa ferrovia, ela hoje não opera mais, mas assim, ela foi importante, que ligava Petrópolis ao Porto do Rio. E o objetivo, teve uma lei que o Império estabeleceu, o objetivo era interligar Rio, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, que era onde tinha a movimentar toda a economia do Brasil. E aí ele começou com essa primeira ferrovia, e depois foi surgindo aí várias ferrovias, várias pessoas investindo. Então assim, quase em 1900, teve uma expansão grande, assim, houve uma expansão, boom de ferrovias. Inclusive nós vamos ver aqui assim, que os critérios não eram padronizados, as ferrovias tinham várias companhias ferroviárias. Por exemplo, tivemos aqui no Rio tinha a Fluminense, tinha Central do Brasil, Ferrovia Central do Brasil. Você tinha, por exemplo, em Minas Gerais, tinha Estrada Mineira de Viação, e até a bitola, que é a distância entre os trens, era diferente. Então, no futuro, isso veio trazer um problema sério também para a rede, para o governo, quando unificou tudo. Em 1957, criação da rede ferroviária, acabei de falar. E aí foi um desafio, porque você tinha várias bitolas, vários critérios, e o governo Vargas, né, decidiu unificar tudo, foi realmente desafiador. E aí a partir de 1922, e teve esse boom, né, até 1957, o pessoal foi a Era de Ouro, a primeira Era de Ouro, 37 mil quilômetros, né, que foi o recorde de extensão máxima aí da malha ferroviária. Hoje nós temos em torno de 28 mil e pouquinho. 1922 foi um ano marcante, que foi o ano de inauguração da Estação Luz. Essa estação até hoje existe lá em São Paulo, uma estação muito bonita. Ela representou o mar. E era isso que eu falei, eram 6 bitolas diferentes, então assim, as ferrovias não conversavam. Hoje nós temos no Brasil 3 tipos de bitola. A bitola média, a bitola larga e a bitola internacional. E, por exemplo, nós temos uma coisa que só tem no Brasil, que é a bitola mista. Você tem trilho da bitola média e da bitola larga juntos. Então a linha tem 3 trilhos.
que foi uma solução justamente por causa desse problema que é histórico e que, enfim, é um assunto para uma outra conversa mais técnica, mas que é bem interessante também. Falando um pouco da rede, né? A rede ferroviária é muito importante se falando de ferrovia. A rede ferroviária, existem técnicas, práticas e conceitos de ferrovia que são usados até hoje, que foram desenvolvidos na rede ferroviária. A gente fala que essa locomotiva ela tem história, né? Ela marca. E sim, foi fundada em 1957 com esse objetivo. As ferrovias eram várias companhias privadas, o governo estatizou tudo, né? Getúlio Vargas. Integrou tudo e nivelou tudo. Com isso, sim, essas técnicas, esses potenciais, as pessoas que realmente se destacavam, puderam ficar todos numa mesma empresa no Brasil inteiro, e isso trouxe um ganho técnico, um conhecimento assim, absurdo. O Brasil era uma referência mesmo mundial nessa época. A capacitação dos ferroviários. Por exemplo, quando eu entrei, foi no pós-privatização. Então eu pude conviver com vários veteranos da rede. E o nível de conhecimento deles era assim, uma coisa que hoje em dia é difícil de se achar. Muita coisa se perdeu, muitas práticas infelizmente se perderam. Claro que hoje tem outras coisas, tecnologia, isso foi compensado de alguma forma. Mas a maneira como eles faziam era realmente diferente e assim, muito legal de se ver. Tem uma companhia chamada MRS, que ela foi a que mais conservou, a sede dela em Juiz de Fora. E ela hoje, por exemplo, ela é um expoente em conhecimento técnico, justamente por ter conservado muito mais desses conceitos, desses costumes da rede ferroviária e depois aperfeiçoado, modernizado. CBTU. Já em 1984, a rede ferroviária perdia força e ela cuidava do transporte de cargas e passageiros. Aí decidiu-se criar uma subsidiária, uma empresa dentro da rede ferroviária, chamada Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, para cuidar do transporte de passageiros. Seriam os metrôs e os trens urbanos, né? Tem a diferença. E aí depois ela acabou se emancipando e até hoje ainda tem a CBTU. A CBTU opera em Recife, Natal, João Pessoa, Maceió e Natal. E até poucos anos em Belo Horizonte. Belo Horizonte foi privatizado. Recife vai ser privatizado em pouco tempo, já está preparando a privatização. Foi também muito boa, uma empresa muito importante. E assim, aqui foi CBTU, acho que só São Paulo não foi CBTU, São Paulo estatizou direto. Quando liberou, separou da rede, ficou um tempo, depois o Estado pegou, o metrô de São Paulo é do Estado. Depois, aqui no Rio teve um momento do Estado também, mas teve um momento grande de CBTU. Então, assim, foi um papel legal, importante na história também, e tem as características próprias, a cultura da CBTU também muito estampada forte na história da ferrovia. E aí, no meados dos anos 90, veio o processo de privatização. Então, assim, houve a divisão da rede ferroviária em malhas, né? Nordeste separou, Minas Gerais separou, o Rio, São Paulo, o sul do Brasil separou, o Centro-Oeste separou. Então ficou CA, Instituição Naval de Tudo, né? MRS, ALL, que era a América Latina Logística, que era no sul, Brasil Ferrovias e... eu esqueci, foi mal. Tem uma quinta, depois eu lembro e falo com vocês. Então, o que acontece? Hoje já está um pouco diferente, nós vamos ver aqui, mas assim, essas concessões foram interessantes porque houve muita renovação e, por exemplo, teve outras privatizações da ferrovia, da Vale, mostrou-se muito assim, que esse processo público, naquela época já vinha mesmo saturado, já estava um pouco saturado e ele precisava mesmo de uma renovação, e essa privatização trouxe isso. Então, essas concessionárias hoje, grande parte delas estão aí, muda o nome, mas elas estão aí, algumas se juntaram e tal. E aí, falando da primeira, a Vale, né? A Vale, ela não era da rede ferroviária, ela sempre foi ligada à exploração do minério, ao transporte do minério,
E hoje ela tem duas ferrovias, que é a Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória Minas. A Estrada de Ferro Carajás passa do Maranhão e Pará, pega o minério na mina do Pará e leva para o porto do Maranhão. E Vitória Minas, que pega Minas Gerais, onde tem as minas no porto de Tubarão, do Espírito Santo. A Carajás, são 997 quilômetros. Ela começa lá na Serra dos Carajás e termina no porto do Maranhão, como eu disse. E Vitória Minas tem aproximadamente 905 quilômetros. Assim, Vitória Minas é uma ferrovia mais antiga. Carajás foi feito no meados dos anos 70, começou a obra inaugurada no meados dos anos 80. É a ferrovia mais produtiva do Brasil, que tem maior investimento, maior lucratividade do Brasil e o segundo maior trem do mundo em extensão. É uma fábrica de recordes, é uma ferrovia que eu falo que ela foi feita para dar certo. O traçado dela, os desafios, vários desafios que outras ferrovias tinham, eles eliminaram no projeto. Então até hoje é uma ferrovia assim, de ponta. E Vitória Minas, é claro, por ser da Vale, tem algumas dificuldades, mas ainda assim é uma ferrovia também muito produtiva. A Vale é um maior case de sucesso aí em tudo, né? Acho que a maior empresa privada do Brasil, na ferrovia dela não ia ser diferente. Essa é a MRS, como eu disse, né? Então assim, ela é estratégica, ela tem em termos das concessões da rede ferroviária, é a que é mais bem sucedida. Ela opera em Minas Gerais. Ela opera em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E assim, implementa muitas coisas, tecnologia, como eu disse antes, né? Conhecimento técnico, assim, tem ótimos profissionais, tem estágio, trainee muito bom. Assim, gente, quem cai num estágio, por exemplo, numa empresa dessa, na Vale, na MRS, o processo seletivo é puxado, mas você sabe que você vai entrar ali, você tem muita chance de fazer uma carreira brilhante. Depende da pessoa, porque a empresa dá condições, sabe? Muito legal. É uma ótima companhia, uma ótima empresa e um ótimo lugar para se começar uma carreira em engenharia. Pode passar. Essa é a Rumo. A Rumo é uma junção das que eu falei, da LL e da Brasil Ferrovias e um pouco da FEPASA, que era Ferrovia Paulista do Atlântico Sul. Do Sul Atlântico. É a maior malha do Brasil. A Rumo hoje ela tem 12, quase 13 mil quilômetros de linhas. É uma ótima empresa também, assim, do patamar da MRS, em termos de oportunidades. E ela inclusive, alguém perguntou sobre os projetos, ela tem muitos projetos. A Rumo tem muitos projetos. A Rumo, ela trabalha com carga geral e ela compete com o minério. Era uma coisa que até 10 anos atrás era impensável. Esses caras são tão malucos que eles colocam um contêiner em cima do outro e manda. É fantástico. Então, assim, eles não têm limites, eles não conhecem limites. Então, é uma empresa que vai ter. Ela é muito forte em São Paulo e no Centro-Oeste, mas a gente não sabe o que vem por aí. Então, assim, vale a pena. É uma companhia muito boa. Os principais produtos dela, né, é do agro, dos engenheiros do Paraná, eles levam e usaram em São Paulo, Porto de Santos. E, assim, esse cara já tiveram vagão frigorífico, já transportaram carro, eles tocam qualquer negócio, não tem. A MRS também é assim, a MRS está muito no minério, ela transporta também minério. A Rumo na carga geral compete de igual para igual. Então assim, ela é muito, no meio ferroviário, todas elas são, mas ela é muito reconhecida, muito respeitada. Todas são, mas a Rumo, por esse motivo. E essa é a VLI, foi onde eu comecei. Ela começou chamando FCA. Ela se tornou VLI porque ela integralizou também portos e alguma coisa ferroviária e terminais. Então, quando ela era só ferrovia Centro Atlântica, ela opera em 6 estados, 7 estados, mais o Distrito Federal, e tem a segunda malha, tem em torno de quase 9 mil quilômetros. É uma ótima empresa também, a sede em Belo Horizonte, e assim, trabalha com as duas bitolas. Tem muita coisa também legal, também é boa de se trabalhar, também tem programa de estágio. Pode passar.
E assim, mostrando a malha, né, como é que ficou, isso que eu venho falando aqui, só para dar uma contextualizada. Então, se você vê aqui a Ruma que tem, né, maior malha, DLI, MRS e Vale estão ali pau a pau. E tem outras, né? Aí tem umas menores. Santa Catarina tem, no Pará tem várias, ligam um terminal. Então, elas juntas ali vai em torno de 5 mil. Então, as principais são essas mesmo. Tá bom. Então, aqui, ó, a CPTM, gente, ela tá, vamos ver, respirando para aparelhos. Então, beleza, vamos lá. Você vai deixando os bebês por último, a gente está ficando um pouco de medo aí. Não, mas tem muita coisa boa para os bebês, tá? Eu vou vender meu bebê. Você controle. Aqui, ó, a CPTM, gente, hoje ela respira por aparelhos, ela está sendo privatizada. Linhas 8 e 9 foram privatizadas há 3 anos atrás. Esse ano houve uma privatização das linhas 11, 12 e 13, porque lá em São Paulo é tudo junto, é como se fosse a Supervia e o metrô juntos. Aqui no metrô tem linha 1, linha 2 e linha 4. Tem um projeto do metrô. A Supervia tem linha 1, 2, 3, 5, dependendo sempre. Então são projetos diferentes. São Paulo é um projeto só, é um mapa só. E aí só que uma empresa opera uma coisa, outra empresa opera outra. Então essa é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM. Ela chegou a ter 94 estações, ela transportava mais de 1 milhão de pessoas por dia, por quase 300 quilômetros. 300 quilômetros, nós somos de 12.700 lá da Roma, mas 300 quilômetros para passageiro é um negócio gigante, mega, assim. São Paulo tem que ser. Então é uma empresa que também tem, por exemplo, um centro de controle operacional muito legal. Eu participei, eu visitei no bairro do Brás, muito moderno, assim, grandão, bem legal. E inclusive nos contratos de concessão, eles estão fazendo questão assim, de passar para o Estado a transferência da tecnologia e a efetivação sumária das pessoas que são chave nos processos. Porque no linha 8 e 9 não foi assim, e a CCR, que agora virou motivo, passou muito aperto por causa disso. Então agora nas outras privatizações eles estão fazendo essa contratação sumária para poder a coisa fluir legal, e depois se a pessoa quiser virar consultor, aí depois como é que pode fazer. Metrô de São Paulo é a ferrovia de passageiros mais moderna e mais brilhante do Brasil. É a MRS do passageiro, é a Vale do passageiro, e é público. Então ela opera desde 1974, é o maior sistema e o mais eficaz. E assim, estão sempre inovando, é um case de sucesso do público, né? Eu falei aqui das privatizações, mas tem também na parte pública casos interessantes. O problema é só que tem que fazer concurso, essa aí não vai contratar fácil. Volta lá. Disparou o tempo. É a nossa querida. Ela é movida por paixão. É o espírito ferroviário. Ela vai no amor. E assim, a coisa funciona. E assim, o resultado vem, confia. Assim, cara, conviver com muita coisa, com perigo, a situação, a gente entende um pouco. Eu não sou do Rio. Eu aprendi muito sobre o contexto do Rio mesmo, pela Supervia. Porque o que é o Rio de Janeiro lá fora? Copacabana, tem música Copacabana e Ipanema. É legal, é ótimo, mas assim, e a Baixada? Como é que é? Pavuna já entrou no metrô, mas tem uma outra parte da Pavuna, e assim, você entende o contexto de muita coisa e eu vi a disposição e a vontade de fazer. Pô, não tá legal, mas assim, a turma se esforça. Assim, eu poderia me calar disso.
a turma se esforça. Você vê, vamos começar com uma maquinista da Superbio, o que esse pessoal faz para rodar da melhor maneira possível. E assim, e aí da forma que pode, da forma que consegue, vai puxando. A tendência é melhorar. Pode passar. Pode passar. Essa é uma empresa que eu tenho muito carinho também. Eu trabalhei lá por 7 anos, a Metro Rio. É uma empresa muito legal, é o transporte, é o principal transporte nos grandes eventos do Rio de Janeiro. Rock Rio, o Réveillon, o Carnaval, então são operações, cara, um planejamento complexo, colocado assim, sempre com muito sucesso, sempre muito bem elogiado. Opera desde 1979, você vê que é uma empresa que já está aí, né? E foi crescendo. Hoje chegou a quase 1 milhão de passageiros, né, por dia. Hoje já tem em torno aí de uns 700 mil. A pandemia deu uma atrapalhada. E assim, você olha pro metrô, você vê muita coisa assim que é referência. Aquela musiquinha, né? Você pode ir no metrô. Eu fui no metrô de São Paulo, tô esperando a musiquinha, a moça. Próxima estação, cadê? Não tinha. Então assim, é uma coisa marcante, é uma marca registrada do Rio, é uma coisa assim que o carioca se orgulhar. É o metrô, o sistema de metrô. Podia ser maior, né? Mas é o que faça muito bem. Grupo Comporte é um... Cadê o menino do estágio? Não tá, cadê? Fala pro senhor. É isso aqui, ó. Então, não fala que não, depois você se inscreve lá e deixa ele pra trás. O que é aí? Brincadeira. Mas, gente, o Grupo Comporte é uma concessão nova, o serviço majoritário desse grupo é a Gol, linhas aéreas, e a primeira concessão deles foi o metrô de BH, e eles estão fazendo um trabalho muito legal. Chegou o meio. Aqui, ó, presta atenção aqui, que aqui vai te interessar, cara. Metrô BH, e assim, eles estão muito bem lá no metrô BH, e eles conseguiram agora também o trem Intercidades, que vai ser o primeiro trem de alta velocidade do Brasil, que liga São Paulo a Campinas. É um projeto que já vai operar a linha 7, vai estender até Campinas, um trajeto que de ônibus demora entre 3 e 4 horas, vai ser feito em 1 hora. Muito legal. E pegaram agora 3 linhas também da CPTM, linhas 11, 12 e 13. Então, o Grupo Comporte que vai operar. O que significa isso aí para os futuros engenheiros? Um mar de oportunidades. Assim, muita oportunidade. Então, assim, já vai lá no seu LinkedIn, já vai lá no Google, ó, Grupo Comporte, já olha de onde vem TIC Trens, Triver Trens, que eles operam, assim, eles dão um nome para as concessões. E, cara, os caras estão entrando aí muito forte e a CCR está comendo com eles. A CCR falava que era maior, os caras chegaram com tudo, estão muito fortes mesmo. CCR, vai lá, pode ir. Não, pode ir. Você fala, moço. 100% traduzido. Vamos embora no ar. Esse aqui é a CCR, essa foto do VLT do Rio. Eles têm, é uma empresa grande que opera aeroportos, rodovias e ferrovias de passageiros. Eles têm concessões no metrô e na CPTM, metrô de São Paulo e CPTM, linhas 4, 8 e 9. E assim, uma empresa, a engenharia deles é toda concentrada em São Paulo. Eles têm tem o metrô da Bahia, VLT da Bahia e VLT do Rio. É deles também. E assim, a engenharia toda é concentrada em São Paulo e ali ficam as cabeças pensantes. E nesses locais tem as oportunidades de estágio, de trabalhar com engenheiro de manutenção, coordenador, e tem a carreira. Então assim, para quem quer trabalhar com a mão na massa, aqui no Rio tem o VLT, São Paulo tem lá no metrô CPTM e tem na Bahia. E a engenharia fica em São Paulo, num prédio grandão lá embaixo, chamado Vila Sônia, e que também é muita oportunidade, que eles também não vão ficar para trás do Grupo Comporte. Tem outras coisas aí que eles estão sempre disputando, parece que tem um monotrilho parece que eles pegaram também em São Paulo, que é uma ferrovia meio diferente, né? Que não é trilho, é um trilhão de concreto assim, vendo em cima daquilo ali com pneu. Então é um transporte ferroviário, mas monotrilho, é um pouco diferente. E aí é isso, né? Assim, onde se trabalha.